1 Samuel 2:26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, ou achava graça, diante do Senhor e também diante dos homens. Ou em outra versão diz que ele se fazia agradável para Deus e para os homens. Era um menino bom, era um jovem bom, era um jovem agradável, que crescia em graça, que era agradável não só para Deus, mas também para o seu próximo. E esse texto joga a gente imediatamente nessa criança, obrigado meu filho, de 12 anos. Uma outra pessoa que na Bíblia também se fala isso sobre ela. Essa pessoa também tem a Bíblia dizendo que ela crescia na graça, diante de Deus e diante dos homens. Só que além de crescer na graça, também crescia em outros atributos. Então vamos dar um salto aí agora, lá para o Evangelho de Lucas, e vamos olhar o versículo 52 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Portanto, Lucas 2:52. É, como os eruditos dizem, um texto paralelo ou uma concordância direta. A impressão que se tem é que foi falado sobre essa criança a mesma coisa que lá no passado foi falado sobre Samuel. E a criança de 12 anos que ouviu isso também da parte de Deus é Jesus de Nazaré. E diz assim, Lucas 2:52: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Portanto, essa frase, que alguém crescia em graça diante de Deus e diante dos homens, é falada na Bíblia acerca de dois jovens ou duas crianças. Dois meninos novos, bem novos, que já eram servos de Deus, que já cresciam na graça de Deus, e que não só para com Deus, mas também para com os homens, para com os seus vizinhos, para com os seus familiares, para com aqueles que os cercavam, também eram agradáveis. Samuel e Jesus. Samuel ainda jovem, não sabemos a idade, mas muito jovem. E Jesus, diz o texto que ele tinha 12 anos de idade. Se você ler Lucas 2:42, e tendo ele, Jesus, a idade de 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Então o que está acontecendo aqui é que Jesus fez 12 anos. E existia uma cultura, um costume que dura até hoje. Todo menino judeu, quando faz 12 anos de idade, ele passa por um ritual. E ele é chamado de filho da lei, ou filho do mandamento. O nome do ritual é Bar Mitzvah. Hoje em dia é feito com os meninos aos 13 anos de idade. Naquele tempo, com 12 anos completos. Então,
entre 12 e 13 anos, ou seja, a idade que está saindo da infância e passando já para a juventude, que antecede a fase adulta. O menino judeu passava por esse ritual chamado Bar Mitzvah, que é filho do mandamento ou filho da lei, das ordenanças de Deus. Ele aprendia a lei de Moisés na sinagoga, igual o Cafarnaum Boy, toda semana tinha um rabino e ele estudava e ele aprendia e ele sabia muita coisa. Só que ele não participava dos rituais, ele não participava dos cultos, do sacrifício, ele não ia no templo, não podia entrar no pátio dos homens para celebrar a Páscoa ou Pentecostes ou Tabernáculos ou qualquer outra festa judaica. Até 12 anos ele ficava impedido, mas quando fazia 12 anos, então ele ia ao templo, passava por aquele ritual e daquele dia em diante ele tinha acesso então e também tinha a responsabilidade de ser um homem judeu cumpridor da lei de Moisés. É isso que está acontecendo com Jesus. Ele está passando por esse ritual. Então ele vai a Jerusalém para a festa da Páscoa, passar por esse momento e então pela primeira vez na sua vida adentrar ao pátio dos homens e participar do culto e da festa da Páscoa. Nessa ocasião, diz o texto que eles voltaram para Galiléia e Jesus ficou em Jerusalém. Então quando eles se dão conta de que Jesus não estava mais com eles, eles voltam lá e recuperam Jesus e voltam para casa todos felizes. A família com Jesus está completa. Quem entendeu diz amém. A família com Jesus está completa. Então, eu quero conversar com você somente no versículo 52, que é um paralelo lá de Samuel. Um menino, ainda muito novo, praticamente uma criança, que vivia com Deus e que era legal. O texto diz, ele crescia em graça. Em outra versão diz, era agradável, porque vivia com Deus. E não só era agradável com Deus, mas também com os homens. Então quero chamar a sua atenção para o verso 52 de Lucas capítulo 2, que diz, em primeiro lugar, que essa criança de 12 anos, chamada Jesus, que é nosso Senhor e Salvador, que aos 30 anos de idade é chamado ao ministério e que de maneira santa, irrepreensível e perfeita cumpre o seu ministério, o seu sacrifício e na cruz do Calvário nos concede vida eterna, ao terceiro dia ressuscitando, sendo assim, como diz as Escrituras, a primícia dos que dormem e nos dando juntamente com Ele a ressurreição e a vida eterna. Então, em primeiro lugar, o versículo diz que Jesus crescia em sabedoria. Viver com Jesus é mais legal porque Ele nos concede sabedoria. E note que sabedoria não é conhecimento. Note que sabedoria não é inteligência. Tem gente que é muito inteligente, mas não é nada sábio. Tem gente que não tem nenhum diploma. Tem gente que não sabe nem ler e escrever, mas é de uma grande sabedoria. Portanto, a Bíblia diz, na epístola de Tiago, que era irmão de Jesus, filho de José e Maria, portanto irmão por parte de mãe, né? Porque Jesus é filho de Maria, mas não é filho de José. José é o padrasto de Jesus, porque Jesus é desde a eternidade e pelo Espírito foi concebido em Maria. Portanto, Tiago diz assim, no primeiro capítulo, versículo 5, se alguém dentre vocês, ou se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não censura, não
tem mesquinharia, não tem falta. Se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele vai conceder. Tiago também diz no capítulo 3, verso 13: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento ou pelo seu bom testemunho as suas boas obras em mansidão e sabedoria. Tiago também vai dizer, ainda no capítulo 3, que a sabedoria vem do alto e, primeiramente, ela é pura, depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Assim é a sabedoria que vem do alto. Portanto, irmãos, Jesus crescia em sabedoria. Jesus andava com Deus. Jesus era Deus, estava com Deus e era Deus. Assim, João fala dele. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Jesus é Deus, mas ele também é 100% humano. E como ser humano, aos 12 anos de idade, como uma criança normal lá em Jerusalém, Jesus, diz o texto, alguns versículos antes, que deixou os mestres, os rabinos de Israel, boquiabertos, perplexos. Como que esse menino sabe tanto? E diz o texto que quando José e Maria, dando falta dele na viagem, voltaram ao templo para procurá-lo, chegando lá, ele é quem estava dando aula para os mestres de Israel, com 12 anos de idade. Ou seja, não importa a idade que nós temos, e por isso eu acredito que devemos continuar investindo na vida de nossas crianças, porque não tem idade para ser instrumento de sabedoria nas mãos de Deus. Em segundo lugar, o versículo diz que Jesus crescia em sabedoria e em estatura. Estatura é físico, porque ele com 12 anos entrava agora na fase do crescimento, que a gente chama, né? Dispara a comer. O menino, quando começa a entrar na adolescência, né, vira um dragão, uma draga, um negócio sem fundo, sem fim, negócio come de tudo, de qualquer jeito, né? Nossa Deus, nunca vi para comer igual adolescente, é um negócio complicado de manter. Eu lembro quando eu entrei na adolescência, na fase de crescimento, Jesus, irmãos, me lembro que eu passava alguns dias de férias e finais de semana na casa do meu pai, e meu pai falava uma expressão para mim. Ele dizia assim, eu não entendia não, depois eu entendi. Ele falava, é mais fácil tratar um burro a pão de ló do que você a capim. Aí eu falava, gente, meu pai está me chamando de burro. Eu não entendia não ficava chateado não, mas eu ficava assim, um burro a pão de ló. Primeiro que eu não sei o que é pão de ló. Nunca, diz que esse bem casado, esses docinhos de casamento é feito de pão de ló, não sei, diz que é um negócio caro, chique, gostoso. Então a figura é mais ou menos assim, é mais fácil tratar um cavalo, um animal que come muito, com pão de ló, fica mais barato dar pão de ló para um cavalo do que dar capim para você. Ou seja, o menino para comer. E eu comia mesmo, irmãos, comia mesmo. Que as bandejas de iogurte assim, ó, ela vinha 6 iogurte, lembra? Dessas de bandeja, que quando ia passando o tempo ela dava uma estufada. Já comeu danoninho estufado? Ele dá aquele... significa que o negócio já não está legal, né? Uma vez nós fomos, né, Wader? Nós fomos jogar basquete, o Wader tá lá em cima, é o namorado da Rayara, tá lá em cima com a Rayara. Nós jogávamos basquete num time e éramos adolescentes, tudo em fase de crescimento. Eu devia ter naquela época o que, Wader? Uns 13 anos, né? O Wader é um ano mais velho, né? O 2, sei lá, e estava lá no final da categoria, eu estava no início, que era acho que de 12 a 14, não sei, era infantil, né? A categoria. E a gente foi jogar lá no Rio de Janeiro, num clube chamado Grajaú.
E aí chegamos mais cedo no ônibus e tal, o time foi descendo, aquela coisa, né? A gente menino, com uniforme, com jaqueta, tênis e tal, tipo se sentindo os astros da NBA, né? Um bando de menino. Aí chegamos no Grajaú, entramos no clube, o ginásio e tal. Aí o pessoal do time era de costume naquele tempo. O time que recebia o outro de fora dava o lanche antes do jogo. Resultado, chamaram a gente para lanchar. Vem cá, aqui atrás aqui do ginásio, prepararam um lanche para vocês. Fomos nós lanchar. Chegamos lá, aquele monte de pão, mortadela e não sei o que, e tal, e queijo, presunto, um monte de coisa. E tinha alguns danoninhos assim, aquele monte de danoninho. Só que os danoninhos estavam estufados. A gente tudo em fase de crescimento. Bando de adolescentes, você acha que a gente olhou data de validade? A gente entrou rasgando naqueles danoninhos e abriu um monte. Aí tinha aqueles que vinham a bandeja com 4 de morango e 2 de coco, que eram 2 branquinhos, que tinham um gosto de detergente. Ô gente, e nós virava aquilo assim, espremia, e bebia, e pão com mortadela e iogurte estufado. Você já entendeu? Na hora de jogar, perdemos o jogo. A gente voltou para casa triste. Alguém lembrou e falou: eu acho que aquele danoninho estava estragado. Foi uma estratégia deles para poder ganhar o jogo da gente. Resultado, deu certo, porque adolescente é assim, come tudo desesperado. Então o texto diz, irmãos, que Jesus crescia em sabedoria, mas também crescia em estatura. Estatura é algo físico. Ele crescia, claro, ele era um ser humano. Ele é 100% Deus, mas é 100% homem. Então ele crescia aos 12 anos de idade, também em estatura. Sabe o que é que isso significa para mim e para você? Não necessariamente que a gente está crescendo em estatura física. Eu, por exemplo, não cresço mais. Glória a Deus. Porque, já é difícil de arrumar sapato, tênis, roupa. Não cresço mais em estatura física, porém, existem algumas áreas de nossas vidas que são áreas físicas, palpáveis. A área financeira, a área profissional, a área que são palpáveis, a área de bens, a área de conquistar, a área de estudar, tudo isso é físico e palpável. É a nossa estatura como homens. Precisamos também crescer nessas áreas. E viver com Jesus é mais legal, porque Ele também nos mostra um caminho de crescimento em sabedoria e estatura. Temos que crescer a nossa estatura, nossa envergadura, por assim dizer, nossa influência, nossa inteligência, nosso conhecimento. Por que não estudar um pouco mais? Por que não esforçar um pouco mais? Por que não fazer aquilo que ninguém faz para viver o que ninguém vive? Viver com Jesus é mais legal, porque Ele nos dá sabedoria e porque Ele também nos dá dignidade de sabermos que temos que ser bons profissionais, temos que ser bons naquilo que fazemos. Portanto, precisamos nos aprimorar, precisamos reciclar, precisamos investir, conquistar. Sim, não há nenhum pecado em termos uma boa casa, termos um bom carro, de investirmos na educação dos nossos filhos, um curso de inglês, um curso de informática, um curso aqui, outro lá, e fazermos faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo que tiver disponível para nós queremos, para crescer também em estatura, para aumentar o nosso poder de influência, para aumentar nossa capacidade, para que sejamos melhores instrumentos nas mãos de Deus. Em terceiro lugar, viver com Jesus é mais legal porque a gente cresce em sabedoria, cresce em estatura e em graça. Portanto, em terceiro lugar, viver com Jesus é mais legal porque a gente cresce na consciência de que não merecemos nada. Graça significa isso, um favor imerecido. Não mereço, mas mesmo assim me é oferecido. Eu pego de graça. Eu não mereço, mas eu tenho acesso. Isso é graça. Ilustração clássica e básica. Eu entro no supermercado. Entro com R$10 para comprar 10 pães
meio quilo de mortadela e uma embalagem de Danoninho. Dá para comprar com 10 reais? Capaz de não dar não, que hoje em dia o negócio tá tenso, né? Tá tenso. Então 20 reais. Vamos contextualizar, é porque essa ilustração é antiga, do tempo que dava para comprar isso com 10 reais. Então, entrei com 20 reais no supermercado para comprar 10 pães, meio quilo de mortadela e um pacote de como é que fala? Uma embalagem lá de Danoninho. Um quê? Bandeja, isso, obrigado. Aí vai eu com os 20 reais. Vou lá na padaria, me vê 10 pães, boto o saco e tal. Vou lá no Frios, meio quilo de mortadela. Passo lá na prateleira dos congelados lá e pego o tablete lá, a bandeja de Danoninho. Pronto, ali eu sei que vai dar 20 reais. O que é que eu mereço levar com 20 reais do supermercado? Aquilo ali que eu estou pagando. Os 10 pães, o meio quilo de mortadela e a bandeja de Danoninho. Aquilo ali eu mereço, porque eu estou pagando. Aí vai eu com o pão, com a mortadela e com o Danoninho pelos corredores do supermercado. De repente encontro uma menina com uma bandeja assim na frente. Boa tarde, senhor. O senhor quer experimentar os novos presuntos? Presunto, filha? Não, mas eu não tenho dinheiro para comprar presunto. O meu dinheiro já foi. O meu dinheiro é para pão, mortadela e Danoninho. Já gastei. Não, senhor, o senhor pode pegar. Não, minha filha, você não entendeu, não tem dinheiro. Eu já gastei tudo que eu tinha. Aí o que é que ela me fala? Senhor, pode pegar. É de graça. Ou seja, eu sei que o senhor não merece. Eu sei que o senhor não tem condição de pagar. Mas pode pegar. Eu estou te oferecendo, mesmo sem o senhor merecer ou pagar por isso. Por isso que chama de graça. É exatamente isso que Deus faz comigo e com você na pessoa de Jesus de Nazaré. Nós estamos andando pelo supermercado da vida. Nós não temos dinheiro, nós não temos justiça, nós não temos santidade, nós não temos honra, nós não temos como pagar a nossa salvação. De repente, nos corredores da vida, uma bandeja de graça nos é oferecida. E a gente recebe, e a gente toma posse do que foi conquistado na cruz do Calvário. E o preço foi pago por Ele, mas para mim e para você é de graça. Por isso que viver com Jesus é mais legal, porque a gente reconhece que nós não merecemos nada, é tudo pela graça. Aí fica tudo mais legal, porque já que eu não mereço nada, o que vier é lucro. Imagina, você vai com 20 reais, aí você entra lá no supermercado e a moça fala, opa, estamos lançando aqui novos pães, pode pegar pães. Você fala, não, mas tem dinheiro, pode pegar, e pode pegar quantos o senhor quiser. Aí você fala, olha, posso levar 10? Ela fala, pode. Opa, você pega 10 pães. Daqui a pouco você encontra outra menina, opa, nossa, nova mortadela. Que isso, mas não tem dinheiro, não pode pegar. Pode pegar quanto o senhor quiser. Posso levar meio quilo? Pode levar. Você pega. Daqui a pouco chega lá, opa, os Danoninhos. E nem está estufado. Aí você chega e fala, opa, mas eu não tenho dinheiro. Pode pegar. Mas pode pegar quantos? Quantos o senhor quiser. Aí os 20 reais continuam no bolso e eu saio do supermercado com os pães, com a mortadela e com o Danoninho sem pagar nada. O que é isso? Graça. É isso que acontece comigo e com você. Nós não tínhamos direito de entrar na eternidade, na presença de Deus, de viver no céu por toda a eternidade, mas o Senhor nos deu, e não só nos deu nessa vida, mas nos garantiu na vida eterna, muito mais do que precisávamos, muito mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus e com Ele é mais legal. Aleluia. Em último lugar, temos que crescer em sabedoria, temos que crescer em estatura, temos que crescer em graça, nos dois níveis, para com Deus e para com os homens. Você viu a cruz? Você viu a cruz desenhada aqui?
Temos que crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você viu a cruz? Por isso que com Jesus é mais legal, porque na cruz do Calvário Ele nos garante uma vida boa com Deus e com os homens. Por isso que eu te garanto, baseado na vida de Samuel e baseado na vida de Jesus de Nazaré, pode entregar a sua vida para Jesus, que com Jesus é mais legal. Que Deus te abençoe.